Após uma longa história no setor de aviação, ele retornou onde tudo começou, mercado financeiro. Hoje, ele é sócio da Galápagos Capital, companhia de investimentos global, responsável por mais de 25 bilhões sob a sua gestão, né? Eu converso agora com Marco Antônio Bolonha, sócio da Galápagos Capital. Bem-vindo, Obrigado, Bolonha. Sônia, pela oportunidade. É um prazer estar de novo com você. Curiosidade, Marco, desde que você começou no mercado financeiro até hoje, quais foram as principais mudanças? Bom, acho que a principal mudança é você tem muito mais nível de aprendizado, tanto do investidor quanto do tomador de recursos, em termos do que ele pode ter de alternativas com o crescimento do mercado de capitais. Então, acho que a grande mudança é o crescimento do mercado de capitais, que leva a um processo mais de desintermediação, e isso teve uma educação financeira, né? Tanto ele entendeu o investimento, porque vamos lembrar, no passado ele tinha um CDB de um banco, né? E, em geral, se fosse numa cidade do interior, alguém que vai tomar crédito, ele só lembrava das linhas de crédito rural ou de plano empresários que eram oferecidas pelo Banco do Era Brasil, mais Caixa simples. Econômica. Era mais simples, era muito mais caro, né? Se você olhar, e não tinham instrumentos de longo prazo como tem hoje. Então, era muito comum no agro tomarem recursos de curto para fazer investimentos de longo prazo. Então, havia um descasamento com sazonalidade de safra, criando muitos problemas. Hoje, no mercado de capitais, você faz um título, um CRA, por exemplo, um certificado de recibo do agronegócio, no qual você adequa fluxo do investimento e o mercado de capitais distribui esse material. Então, todos os investidores hoje estão olhando para o mercado de capitais que antes olhavam para o CDB. Além disso, acho que tem muito mais transparência nos negócios, né? A própria autoridade, o regulador tem colocado, tem imprimido isso e também tem imprimido aquilo tudo que a gente tem de adaptação tecnológica, que cada vez mais facilita os serviços, tanto dos tomadores quanto dos investidores, com muito mais facilidade de acesso e precificação. Tudo está na tela, né? É muito mais fácil de você poder saber e comparar as alternativas de investimentos. Então, acho que o mercado de capitais é a grande diferença. A Galápagos tem 5 anos, né? E já cresceu muito. O que vocês têm a mais que as outras? Porque também, do mesmo jeito que os produtos, as ofertas se multiplicaram, as gestoras se multiplicaram, os bancos se multiplicaram. Perfeito. O que vocês oferecem a mais? Nós somos uma companhia de investimentos global, né? Temos posicionamento tanto no Brasil quanto na Europa e Estados Unidos, e atuando em três principais pilares, né? A gente atua em gestão de fundos, um asset management. Nós atuamos na parte de gestão de carteira e de patrimônio, através da nossa área de wealth management, e temos uma área de banco de investimentos que cuida de fusões, aquisições e estruturação de dívida. Então, é um portfólio completo de produtos, mas com qual a diferença, né? A principal coisa que nós fazemos, a principal característica nossa, é interconectar diretamente o tomador com o investidor. E o papel da Galápagos é estruturar isso, tem uma assunção de risco na nossa parte e distribuição disso diretamente para o investidor. Então, o investidor acaba tendo uma aplicação com uma taxa melhor do que ele teria numa operação através de banco, e também o tomador vai ter um produto mais interessante, mais adequado, com um custo menor do que ele tomar uma solução de crédito simples. Como vocês conseguem um custo menor? Na verdade, a gente vê o que o mercado quer comprar de preço, o que o investidor está procurando, qual o nível de risco que ele está aceitando. Levar que hoje o mercado está muito focado no título público, está pagando aí IPCA mais 7, é um negócio muito atrativo, ou fundos que têm uma função de crédito, que é a única maneira que você tem de ter algum spread. Então, ele busca um spread maior e, obviamente, ele busca uma operação segura. Nosso papel é levar para ele, olha, você tem uma alternativa de taxa aqui, mais acessível, mais adequado que uma linha de crédito normal, e o tomador, ele vai conhecer a operação, ele está comprando, na verdade, uma operação específica, garantida. Então, tem essa interconexão do investidor com o tomador de recursos. Então, o lucro de vocês é o spread, né? O lucro nosso está muito, mais ou menos, basicamente, na vertente de asset. Óbvio, a gente tem taxa de administração, taxa de performance, que é o normal de qualquer fundo. Na parte de wealth management, na verdade, nós não temos um modelo
como tem um agente autônomo, né? Então a gente trabalha somente com FII de gestão. Todo e qualquer benefício, seja rebate de fundo, seja comissão, é tudo dado para o cliente. E nós só temos um FII de gestão, que na minha opinião, o mercado está migrando para isso, né? Como tem muito lá fora, está acontecendo. Acontece isso, né? Você ganha um FII de gestão, é transparência total do seu dinheiro. Me explica uma coisa. Muita gente não consegue entender quando os juros sobem no Brasil, os bancos não ganham mais. Os bancos ficam com um spread. Isso. Que é justamente a intermediação. Então, Exato. A porcentagem é a mesma, talvez só não tem essa. O spread pode ser o mesmo. Depende um pouco dos riscos de crédito, mas o spread é o mesmo, dependendo da taxa básica que está no mercado. Por que o sistema financeiro nunca conseguiu explicar isso? É por causa dos lucros altos que todo mundo tem? Tem duas situações, né? A situação da operação em si de crédito, vamos imaginar que o spread é fixo, independentemente do risco, seja 3%, 4%. Isso no crédito. Isso no crédito. É isso que eu estou querendo que no você recurso explique, que não ele no toma, Galápagos. no crédito, ele acaba tendo a precificação de spread. Óbvio que para o banco não é interessante uma taxa de juros muito alta por uma questão de risco de inadimplência. Então tem um trade-off aí também que não é bom e saudável você ter uns juros, basicamente que nós temos todo hoje, que é muito difícil essa conta parar em pé nas companhias e acaba gerando um problema de liquidez e de inadimplência. O outro dinheiro que acaba o banco ganhando é porque tem uma posição proprietária, né? Então na tesouraria proprietária do banco, onde está o patrimônio, onde estão os fluxos de recursos em trânsito, a maior a taxa de juros, maior é o retorno que você tem. Basicamente, essas as duas fontes. Bom, o que você acha do desenho do mercado brasileiro? É um desenho já de primeiro mundo? É um desenho ainda a ser mais desenvolvido? Qual a sua opinião? Primeiro, o mercado financeiro no Brasil é bem desenvolvido, né, em termos de tecnologia disponível. A gente é bastante de ponta, né? Então, hoje, primeiro mundo, né? Primeiro mundo nesse tema. Eu vejo o caso do Pix, também é uma realidade que está vindo. Aí vamos ter o Pix parcelado, você tem programado. Então a gente tem essa modernidade vamos dizer assim, de como atuar no mercado. A gente tem uma super solidez, né? Quer dizer, não temos nenhum problema no sistema financeiro. Os bancos são bastante rentáveis e bastante robustos, né? Claro, depois do ProER, né? Quase todo mundo quebrou. Isso passou, né? Então, nesse sentido, essa é a primeira. A segunda coisa que eu vejo no mercado, voltando ao mercado de capitais. Esse é um papel super importante. Se você for nos Estados Unidos, você vai ter uma relação, arredondando o número, 75% das operações de mercado é através de mercado de capitais. 25% dos créditos está na mão dos grandes bancos. No Brasil, isso é invertido para menor. Quer dizer, hoje o mercado de capitais representa 18% a 20% e o restante está na mão dos bancos com uma concentração bancária. Então, o que deve acontecer, o que está acontecendo com o crescimento do mercado de capitais, com maior estímulo à concorrência, que isso o Banco Central vem fazendo também, através de inclusão, a própria permissão de instituições de pagamento, outros mecanismos, os próprios fundos de direitos creditórios, os FDICs, que hoje é uma realidade, você acaba tendo muito mais informação sobre o crédito. Então, isso vai gerar o quê no futuro? Uma migração para o mercado de capitais e, obviamente, maior concorrência no sistema. O prefeito Eduardo Paes alardeou que o Rio fez uma associação com os chineses e vai fazer uma bolsa no Rio de Janeiro. O que é isso? Isso é importante, porque é o seguinte, o que acontece hoje no Brasil? Você vai para o mercado, quer dizer, o que é a B3? A B3 nada mais é que um clearing, né? Ela faz as liquidações, seja, como você lembrou, da Bovespa, que são em ações, equities, seja a BMF, que eram derivativos, e também a inclusão da CETIP, que eram títulos privados. E agora também está vindo toda essa parte dos títulos comerciais também vão passar a ser registrados, né? Então, as notas de comércio passam a ter também uma central de liquidação que facilita crédito e facilita o mercado, a fluidez do mercado. Então, agora, o que é ruim? É uma única clearing.
Então você não tem competitividade, como nos Estados Unidos você opta, eu vou listar na Nasdaq, eu vou listar na New York Stock Exchange, eu vou listar até em outra bolsa, que você tem muita alternativa de bolsas e bolsas especializadas. Aqui a gente tem uma única bolsa, né, que acaba liquidando. Então, ter uma concorrência aqui... É uma ditadura de preços? Monopólio? Não, acaba tendo uma inflexão, né? Quer dizer, você não tem alternativa, então eu acho que os custos, tendo concorrência, que são custos de registros, emolumentos, tudo isso é caro para quem atua no mercado de capitais. Conexão, linha de conexão com a B3, você tendo alternativas, obviamente que você vai escolher aquilo que te presta um serviço mais adequado, dependendo do teu business, e também é um custo que tenha concorrência que hoje não tem. O que falta para esse país atrair mais investimentos? Primeiro que o fluxo de investimento estrangeiro, né, o famoso FDI, ele é bastante expressivo no Brasil, na casa aí de 60 bilhões de dólares ano, tem sido isso vários anos, olhando muito as oportunidades de um Brasil muito atrativo do ponto de vista de negócio, seja infraestrutura, seja energia, seja o próprio mercado consumidor, a dimensão do nosso mercado, então é um mercado atrativo e de posicionamento para a indústria, para serviços. Mas em segurança jurídica, por exemplo? O que falta, né, para que isso fique muito mais pulverizado em termos de investidores, não ficar só na mão dos investidores especializados, é uma estabilidade de regras fiscais, é uma estabilidade de regras no sentido geral, não só fiscal, mas assim também do ponto de vista regulatório, e a parte de um país que tem um equilíbrio fiscal que hoje a política fiscal está deixando a desejar. Então esses dois parâmetros, para quem olha de fora, ele fica preocupado, quer dizer, qual a estabilidade que tem de um país que não está, se você olhar e projetar a dívida pública sobre PIB, cresce, né? Então você olha para frente e fala como que vai ser isso, então a presença do governo com título público é sensível a isso, se como vai estar o endividamento, e por outro lado, você não sabe se esse lado fiscal possa estar interferindo de uma maneira mais importante nos negócios, com um reflexo na regulação, porque a regulação pode tentar acomodar, dependendo, então você sabe, né, o Brasil é sempre o Brasil conhecido como criação de jabuticabas, né? Isso é cultural? O engessamento que a Constituição de 88 nos deixou? Eu sou da opinião que são dois fatores, né? Primeiro, é o modelo do Brasil, né? O modelo de negócio ficou acabando sendo o Estado, cultural? o Estado empreendedor, né? Então, todo momento que o Estado vai prover tudo aquilo que eu preciso. Isso está mudando com privatizações, etc., mas sempre teve esse lado Tem um vai e volta, da né? presença forte do Estado, né? Então, acho que, do ponto de vista de cultura, eu acho que está muito agregado à Constituição de 88, a Constituição Cidadã, né? Onde ali você tem garantido o Estado como o principal indutor dos negócios. Então, isso acaba criando essa dificuldade de... São duas coisas que você está comentando. Uma é a parte de custos, né? Custo da máquina, né? Custo daquilo que são as empresas estatais só controladas, que são inchadas, né? Acabam sendo inchadas, acabam sendo ineficientes. Então, isso a privatização está ajudando, mas tem no lado da administração pública que cabe melhorias. Isso não tem sido endereçado, como se falou. E também não tem sido endereçado o lado de você não só gastar, mas tem a cultura de que aumentando impostos se resolve tudo. Então, se você olhar o Brasil na sua história, né, vamos pegar aqui mais de 20 anos, você vai ver que a redução, né, o crescimento das despesas tem sido sempre acima da inflação. Então. E essa parte que você falou de cultural do brasileiro, essa coisa de poder você depender só do governo. Então o Brasil tem, se você olhar o nível de arrecadação no Brasil, ele vem numas taxas, há 20 anos atrás, de carga tributária em 24%, 25%, chegando hoje a 40%, e com certeza, creio que na reforma tributária, com a criação de IBS e CBS, você deve ter também algum aumento. Então não houve nenhuma reforma fiscal onde se reduziu a carga tributária, na história. Se a gente olhar isso de uma maneira assim ampla, nós precisamos de uma nova constituinte
ou precisamos quebrar de vez como a Argentina para poder Não, acho que mudar quebrar o com a sistema? Argentina nós não vamos. Acho que o Brasil tem outras características econômicas e abrangência que é difícil a gente falar, ah, vamos argentinizar ou vamos venezuelar, né? Eu acho que o Brasil está num outro contexto. Isso você acha que esse perigo a gente Ah, eu acho que ele é não muito corre? distante, né? Quer dizer, o que eu vejo é que deveria ter uma postura mais atuante, né, do setor privado em apresentação de um plano, né? Isso não tem sido feito, né? O que é um plano? Tipo assim, nós vamos ter que se juntar com o governo, participação de todos os agentes do mercado para endereçar esse problema crônico. Como é que a gente tem um Estado mais leve, mais simples, né? E como é que a gente tem. Mas esse desenho está posto. Não está posto. Acho que ainda não tem não é tão contundente, nós não estamos dando as mãos nesse momento. Está sendo bem comunicado. Porque eu não vejo que é alterar a Constituição, porque seria muito complexo fazer uma alteração de Constituição. Eu acho que é simplesmente simplificar processos, simplificar a estrutura, mais privatizações, né, e mais orientação do que se espera, o que o governo quer para 5 anos, o que é o plano de 5 anos. Isso não é muito colocado de uma maneira clara e a gente fica muito nesse day-to-day, né? Então sai uma medida, daqui a pouco sai uma reforma tributária que não anda, aí aumenta a carga do imposto de renda, aí tributa fundo de investimento, vai sendo medidas que vão só de curto prazo tentando tapar fluxo de caixa de curto prazo, sem pensar no horizonte mais longo, que, portanto, sacrifica investimentos. A Argentina é diferente porque o grande problema na Argentina foi a presença e a fortaleza dos sindicatos, né, desde Perón. Então a Argentina ficou muito dependente dos sindicatos, quer dizer, os grandes agentes eram sindicatos com pouco papel dos empresários, que está tentando o Milei mudar isso, mas não é simples, porque é uma coisa extremamente cultural em termos sindicais. O Brasil a gente não tem da forma que está organizado os sindicatos, e a gente tem muita presença do setor público e muita presença do setor privado hoje, que a nossa economia tem uma pujança que dá uma química diferente do que está acontecendo na Argentina, né? Então, na minha opinião, o Brasil, você falou, se é cultural, eu acho que é falta da gente sentar mesmo e ter do setor privado ter uma proposta, porque o que eu sinto hoje é que o setor privado vê como é que tá, como é que eu ganho dinheiro aí, tá certo? E não como é que a gente dá perpetuidade a um plano mais longo. Como é que a Tem gente muito short transforma term, isso? Tem que ser, o ser humano ele é incentivado pela pressão, né? Você acha que a iniciativa privada hoje vê isso com mais clareza? Como também, eu quero emendar nesse assunto, vê que é responsabilidade hoje da iniciativa privada, também o ISG, não vai ter governo para financiar a sustentabilidade. Sim, bom, esse dia é uma pauta super importante, acho que é uma pauta que já está na mesa de todas as empresas no mundo, né? Não é uma particularidade nossa, né? Isso acho que não há return, né? Então, mas você acha que as empresas têm essa consciência que não pode esperar do governo? Vai ter que ter, porque quem vai dar essa consciência é o investidor. Quer dizer, o investidor está se aculturando que ele não só quer ganhar o dinheiro, mas quer saber que esse dinheiro foi aplicado de uma maneira correta, sustentável. Então, isso, se você pegar o mercado europeu hoje, basicamente, acho que diria que uns 56%, 57% dos fundos de investimentos são ESG, porque o europeu é muito mais preocupado com o tema somente ambiental e social, né? Nos Estados Unidos, que é muito mais ambiental, você está na casa de uns 30% dos fundos que são fundos que são classificados como ESG nos seus ativos. E aqui? O Brasil está na faixa de 2%. Ainda é incipiente na parte de mercado financeiro. A Galápagos está fazendo... A gente tem um fundo chamado Fundo Estímulo, ele é um fundo de ESG, ele nasceu na pandemia como uma forma de como poderia ajudar, né, aqueles que fecharam, que ficaram no lockdown, que dependiam basicamente de pequenos comerciantes, pequenos estabelecimentos. Então não tinham acesso a crédito, giro, né? não tinha capital de giro. Então foi um grupo de empresários, a gente também participou da criação, daí nós ficamos com a gestão do fundo, que a ideia era dar um dinheiro muito barato para ele. E basicamente todas as cotas que foram investidas era basicamente um donation, uma doação. Ninguém esperava retorno. Não, mas a gente, como que faz isso? mas a gente evoluiu. Hoje você tem dois tipos de cotas, né? Você tem a cota subordinada, que é a júnior, e a cota sênior, né? A cota subordinada é onde entra o dinheiro que toma o risco. Isso aqui não estamos esperando dar nenhum retorno, porque o investidor não quer o retorno. E a cota sênior, que vai render uns 110, o CDI, a gente vende para quem quer comprar um produto normal, mas que é ESG.
despertando essa consciência. Bolonha, eu queria saber o seguinte, aqui no Brasil, a gente consegue fazer com que o que a gente tem hoje, a gente tem tudo para ser o país líder na economia global verde. Você vai lá, tem água, tem isso, tem aquilo, tem tudo. O que pode dar errado? A gestão disso tudo, né? Porque, na minha opinião, assim, o Brasil é o país, se for olhar, tem todas as condições. Todas, é o primeiro no mundo. Mas olhando 3 pilares do ISD, né? Vamos olhar um aspecto que pode melhorar muito no país, é a governança, né? A gente não está num estágio completo de governança, no all-in. As empresas estão, mas você não tem o país todo muito. Pega uma legislação americana, é muito observada a regulação, é muito observado o compliance acaba sendo muito importante. Então a governança temos que melhorar. Vai melhorar. No pilar de social, nós temos muito a fazer. Eu acho que tem muita coisa acontecendo, diversidade que é importante, respeito à pessoa, a ter o sigilo sobre as informações das pessoas. Então, a parte social também tem muito a fazer, lembrando que o Brasil tem uma desigualdade social bastante relevante quando comparado a outros mercados. Acho que essa é a grande... A gente é um país, como você falou, rico, mas com uma grande desigualdade social. Então, esse modelo precisa ser mudado e o lado social ainda tem que ter... Eu vi uma frase recentemente, numa entrevista que eu fiz, de que o Brasil é o que tem o maior gasto com seus empregados e é onde existe o empregado que ganha menos. Sim. Né? É o país... nas duas pontas isso pesa. Porque é simples, né? A conta é a seguinte, né? Se você tem... 100% em cima do salário, não, você vai pagar 100, né? Você tem uma carga tributária que praticamente dobra. Para o empregador, ele está pagando 200. Caro. E para quem tem o 100 de referência, ele acaba recebendo 75 que tem o imposto. Então, você tem dos 75 para 200 um grande movimento tributário. Qual a chance disso ter um equilíbrio? Deveria ter. Tem uma chance? Não, porque o que acontece? A gente também tem uma legislação de trabalho muito ainda antiga. A gente está na CLT ainda, né? Então está melhorando. No governo Michel Temer ele fez bastante coisa na parte de desregulação, desintermediação ou terceirização poder ser permitida. Então a gente tem uma legislação engessada, né? Com muito direitos adquiridos. Então se seletizar alguém é uma coisa séria, né? Então acaba sendo por causa dos custos. Então, nós avançamos um pouco, Ele não agora é estão win-win, falando que, de novo, o trabalhador vai ter obrigação de pagar a taxa para o sindicato. Né? Porque isso aqui tinha... Está voltando. Está voltando. Não era assim. Não, então... Era assim, deixou de ser assim. E é isso que eu estou falando. Exatamente. Enfim, você, como executivo em toda essa sua trajetória, o que é mais difícil, lidar no mercado financeiro ou no da aviação? Da aviação. Porque o que é a aviação, né? A aviação é um negócio um risky business, né? Porque voa, né? Então começa sendo um risky business e com uma desvantagem. O risk, falando em inglês aqui, risk reward, ou risco-retorno, é desequilibrado. Você tem alto risco e baixo retorno. Então, as margens são muito... E você tem um negócio intensivo em capital, intensivo em mão de obra, custos aeroportuários e numa cadeia oligopolizada. Meio vazio, também você não recupera igual hotel. Eu acho, para mim, é o pior negócio que existe no mundo. Por que as pessoas insistem? Eu vejo gente... que vem de setor de, sei lá, rodoviário, bem, enfim, equilibrado, insiste, é o sonho do homem de voar, o que é? Todo mundo quer voar, né? Acho que é voar uma facilidade. Não tem modal mais fácil de você ter acessibilidade. Você trabalhar nessa indústria. E você também tem um modal de carga aérea, né? Que é super importante, ver perecíveis, medicamentos. Se não tiver aviação é complicado, tá certo? Mas a aviação, qual é a característica principal, né? Porque a gestão de uma companhia aérea é difícil. Primeiro que é 24/7. A gente não fecha para balanço, não tem Natal, é 24. Diferente, nas áreas festivas onde você mais trabalha. Então você tem 24/7. A segunda coisa que você tem é que a cadeia de suprimentos é uma oligarquia. Você tem hoje 3 fornecedores de avião, certo?
para a linha comercial. Você tem aeroporto, você vai pousar naquele aeroporto, aquela autoridade portuária. Combustível tem que estar no aeroporto, você vai ter 2 ou 3. É uma concessão aqui no Você Brasil. vai comprar avião, o cara não baixa o preço. Quando você ganha preço, quando você compra muito avião, tá certo? Tem que ser tamanho. Então, é um negócio que tem que ter crescimento constante, uma companhia aérea não dá para deixar de crescer, e tem essa prestação de serviço face a face. Né? Você não para no pedágio para reclamar da estrada, mas você vai na atendente, ou vai no Porque atendente, choveu que não é porque culpa choveu sua que não é culpa, que e eu é não de quero São estar aqui. Pedro. E a conta sempre que eu faço simples, por que a aviação tem essa característica? Você pegar uma conta, né? Um avião que tenha 100 assentos. Né? Dos 100 assentos, hoje, com o custo do petróleo mais câmbio, eu diria que 45 passageiros estão pagando o combustível do voo. Quase metade do voo foi para pagar o combustível. Depois você tem, além disso, a folha. Né? Você tem o pagamento, toda a parte de tripulação, aeroporto, que representa mais uns 25 passageiros. Então já está com, na minha conta aqui, já estamos chegando a 70% foi combustível e mão de obra. Certo? Depois você tem o custo de capital, que é mais 15 passageiros. Você vai ter a parte de tarifas aeroportuárias, depois vai ter a parte de manutenção. A conta que eu chego sempre boa é que 2 passageiros é o resultado da companhia. 2%. Que é a margem de uma companhia aérea steady state, né? no trabalho off, tirando alguns casos que são de nicho. Né? Então, é uma companhia de baixo, um negócio de baixo retorno, né? Com muito risco, mas com uma característica, né? É sempre você usa recursos de terceiros, né? Que a gente brinca que é other people money, né? Então você tem muito crédito e você consegue alavancar o crédito, é alavancável, né? Tem muitos financiadores desse mercado para adequação de fluxo de caixa. Então é complicado de gestão, essa prestação de serviço também é complicada, né? Como é que se atende a pessoa e a pessoa não entende. E tem um lado de Galápagos cultura. está fácil, então. Tá fácil. É um lado cultural, né, Sônia? Você vai nos Estados Unidos, você está sentado lá, o cara fala, o voo foi divert, né? Foi para outro local amanhã. Todo mundo levanta e vai embora. Aqui todo mundo vai para o balcão e quer matar todo mundo. Eu quero um avião aqui, mas não vai ter como o avião estar aqui. Como é que ele pousa? Até uma vez uma cliente passageira nossa fez uma sugestão, porque você resolve esse problema, Bolenha, tendo um avião reserva em cada aeroporto. É simples, né? Quanto custa um avião reserva? 60 milhões de dólares, mais tripulação esperando. Né? Então é simples, né? Deixa um avião reserva, lógico, deixa nem um carro de alocação ter o segundo. Não tem, né? Porque o custo de capital é alto. Eu comecei minha vida profissional na Gazeta Mercantil cobrindo aviação. Eu sou apaixonada por aviação. E eu vejo, por você, quando você fala de aviação, teu olho brilha também. É paixão. Porque que é isso? Acho que é Ícaro, né? Todo mundo quer voar. Acho que tem esse lado do desafio, né? Um negócio... É muito interessante. Um dia eu vou arrumar uma explicação. Mas, olha, eu quero vê-lo outras vezes aqui. Pode contar. E muito obrigada pelo seu tempo. Eu que agradeço a oportunidade e estamos juntos aí. Tamo junto. Obrigado. Obrigada a você. Tchau, tchau. Bom, gente, o programa de hoje está terminando. Obrigada aí pela sua companhia e até semana que vem aqui na Band News TV.